Olá, meus irmãos, boa noite, a paz, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nós estamos numa sequência aí falando acerca da reconstrução, o qual Neemias, ele com a direção de Deus, ele foi usado para reconstruir os muros de Jerusalém e edificar ali as portas no nome de Jesus. De repente o Senhor está precisando de um milagre. Existem momentos na nossa vida que somente o poder de Deus, somente o agir de Deus pode mudar, pode transformar. Então vamos meditar um pouco nessa mensagem e vamos colocar em prática. A Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus, e a fé é o que move a mão de Deus. A fé é que traz resultado para a sua vida. A fé é que restaura o seu casamento, porque tudo que Neemias ele fez diante da situação que Jerusalém se encontrava, tudo que ele fez por meio da fé. Ele não fez na força do braço, e a prova que ele não fez na força do braço, que ele consultou a Deus, ele pediu a direção de Deus, entrando ali em jejum, em oração, clamando a Deus, porque ele não podia errar. Existem momentos na nossa vida que a gente não pode errar, e a situação que Neemias se encontrava ali era uma situação que ele não podia errar. E se ele fosse fazer, se ele fosse agir, se ele fosse fazer diante do intelecto dele, da sabedoria dele, com certeza ele ia errar. E por essa razão, por esse motivo, ele consultou a Deus. Por essa razão, ele orou, ele jejuou e pediu a Deus uma direção. E ali Deus deu uma direção para ele. Ali Deus falou o que ele tinha que fazer, pôs no coração dele, e ali ele foi até o rei. Ele foi até o rei pedir para ir para Jerusalém. E o rei levantou ele, constituiu ele como governador daquele lugar. Vamos dar continuidade aqui, dar continuidade aqui no versículo 14, no mesmo capítulo 1 do livro de Neemias, versículo 14. Se você não viu a mensagem de ontem, é só você ir atrás aqui no outro vídeo que você vai acompanhar. Apesar que quando terminar aqui vai ficar uma fotozinha aqui do lado aqui, e você é só clicar em cima que você vai direto para o vídeo de ontem, tá bom? E diz assim, passei a porta da fonte e ao açude do rei, açude real, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele foi para Jerusalém com um propósito de Deus. Ele não revelou nada para ninguém, nem para os magistrados. Os magistrados nos dias atuais, quem são? Os ministros, né? São os ministros. Nem para os nobres, que eram os empresários da época. Ele foi com a direção de Deus, não havia revelado para ninguém. Me diz assim, no versículo 17: então lhe disse: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser
opróbrio. Opróbrio é vergonha. Ali ele foi com a direção de Deus e chamou o povo, falou com os magistrados, falou com os empresários, falou com as pessoas da época: nós vamos reedificar esses muros. Até quando vocês vão estar olhando, vocês vão estar cientes dessa situação, e essa situação não vai mudar, porque já havia um tempo que estava aquela situação, e tem pessoas que a vida dela está assim, já está um tempo, a vida dela, a coisa não vai, a coisa empancou, o casamento não vai, a empresa não anda, o comércio não vende, tudo amarrado, as portas fechadas, tudo trancado, e ela se conformou. Ela fala: se Deus quiser vai mudar. Sim, se Deus quiser vai mudar, mas se você não fizer por onde, se você não se levantar, se você não se impor diante da situação, diante do problema, quando que isso vai mudar? Quando que essa situação vai mudar? Não vai mudar, não vai mudar. Para mudar, a senhora, o senhor tem que tomar uma atitude. É só orar? Não, não é só orar. Eu tenho que orar. Você vê que existe a oração. É orar a Deus, falar com Deus, e ação. Oração. Eu tenho que orar, falar com Deus, e tenho que ter ação, atitude. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Pois a fé é que vai remover as montanhas que têm se levantado, que têm agido contra a tua vida. É a fé, é a fé. É por meio da fé que você vai vencer. É por meio da fé que a glória de Deus vai brilhar na sua vida, no nome do Senhor Jesus. É por meio da fé que você vai tomar uma atitude, e tudo aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo. E diz assim, ó: então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Quer dizer, o povo queria ali uma garantia. O povo queria uma garantia. E ele revelou: olha, a mão de Deus tem sido comigo. A mão de Deus tem sido comigo. Até aqui Deus tem me ajudado. Não é agora que Deus ele vai me abandonar. Então a garantia que ele tinha era a sua fé em Deus. A garantia que ele tinha era a sua fé em Deus. A garantia que você tem é a sua fé. É a sua fé. A sua fé vai lhe levar longe. A sua fé vai resolver essa situação que a senhora tem se encontrado. Vai mudar. Essa situação vai mudar. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Essa situação ela vai mudar no nome de Jesus. E diz assim, ó: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, olha só, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, tem como baixar aí? Gente, a pastora está com problema aqui, ela botou o celular aí num coisa alta, não conseguiu baixar. O Tobias, servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós. Olha o que aconteceu: zombaram da atitude. Sempre, você já observou, sempre que você toma uma atitude para vencer, para mudar essa situação difícil, essa situação de repente caótica que você se encontra, sempre vai ter alguém para se levantar. Quando você, vou te dar um exemplo aqui, quando você fala assim: poxa, eu quero abrir um comércio, eu quero abrir uma loja lá no bairro tal, tem até um ponto lá assim, sempre vai ter alguém que vai dizer, olhar para você e vai dizer: ei, eu conheci fulano que tentou e não deu certo. Eu conheci fulano que tentou e não deu certo, ele não conseguiu. Sempre vai ter alguém para tentar te colocar para baixo. Sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. Eu vou te falar algo simples que acontece sempre quando você fala assim: agora eu vou fazer a minha dieta, agora eu vou emagrecer.
Aí vai ter alguém que vai dizer assim: de novo, de novo. Sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. A verdade é porque eles não acreditam. Eles não acreditam. De repente, às vezes que você tentou resolver na força do seu braço. Foi justamente o que Neemias não fez. Neemias, ele falou com Deus, orou, jejuou, e ali ele falou com Deus, e Deus deu uma direção para Neemias. E tudo que Neemias foi fazendo foi dirigido por Deus, e tudo foi dando certo. As portas foram se abrindo, os milagres foram acontecendo, e assim vai acontecer na sua vida. O poder de Deus vai mudar a tua história. O poder de Deus vai se manifestar na tua vida no nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, eu te peço nessa oração, em favor dessa pessoa que ora junto conosco, que de repente, meu Deus, ela precisa de uma reconstrução. Ela precisa de uma reconstrução no seu casamento, ela precisa de uma reconstrução na sua saúde, ela precisa de uma reconstrução na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida profissional. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, aquilo que ela não pôde fazer, aquilo que a mão dela não alcançou, meu Deus, que a tua mão poderosa venha alcançar para ela, e que o milagre venha acontecer. Receba de Deus, meu irmão, receba de Deus o seu milagre, receba de Deus a sua bênção. Tome posse da bênção de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, pois eu profetizo, pois eu determino o milagre de Deus na tua vida. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa que participa conosco dessa oração, essa pessoa que participa conosco desse clamor, meu Pai. Eu determino que o Senhor venha dar direção, Pai, dá direção para ela vencer, dá direção para que ela venha sair dessa situação. Eu te peço e eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Receba de Deus o seu milagre, tome posse da bênção de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui novamente às 9 da noite para clamar a Deus em teu favor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, tá? Já se inscreve aí no nosso canal, já deixa o seu like, que isso ajuda o próprio YouTube, ele enviar essa oração para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço.